Finalmente foi se estreada em dezembro agora de 2023 a última temporada da Hilda. O que foi bom para mim, né, que estava me esperando bastante, e ruim ao mesmo tempo, pois a terceira temporada não se encerrou da maneira que eu esperava, acho que muita gente não esperava. Bom, para começar, a terceira temporada ela se baseia diretamente depois do filme de Hilda e o Troll da Montanha. E pra começar, bom, nessa nova temporada, o que você esperava? Que a Hilda fosse muito mais amiga dos Trolls e que eles fossem muito mais presente nessa nova temporada. O que não aconteceu, os Trolls quase não aparecem. Na real, os Trolls só aparecem em 2 episódios da temporada inteira. Eu sei que as primeiras temporadas foram baseadas justamente nos Trolls, o filme, mas esse filme era, quer dizer, essa temporada era pra ser diferente, já que logo a abertura mostra a Hilda fazendo amizade com a Baba e a mãe dela, então você esperava que a Hilda ia conversar e se enturmar com os Trolls fora da montanha, seja pra conversar, tirar dúvidas ou qualquer coisa do tipo. O que não aconteceu, foi totalmente ignorado isso. Por ao contrário, a série se inicia nessa temporada com a Frida e o David ainda bem mais velhos agora, que eles têm por volta de 13 anos, então acho que provavelmente as 2 primeiras temporadas se baseiam quando a Hilda deve ter uns 11 anos pelo menos. E nisso eles estão indo partindo para Tofenten, uma antiga cidade turística, né, que agora é turística, mas aquela é muito antiga, que lá é o local onde a Joana, mãe da Hilda, cresceu, e é onde mora a tia Astrid, a tia da Hilda. E já abordando logo de cara, a trilha sonora que é mostrada nesse início está excelente. Eu diria que a trilha sonora da terceira temporada, ela supera a da primeira, da segunda e a do filme, sem brincadeira. Por mais que eu ame também, não vou deixar de amar, essa trilha sonora consegue até supera de tão boa que ela é. E chegando no Toften, se prepara com uma única coisa, que além da tia Astrid ser bem peculiar, né, ao modo que ela fala, a Toften é uma cidade muito turística, pois ela é bem antiga. E nisso é mostrado que as pessoas cultivam bastante a lenda das fadas que existiriam por lá. Inclusive, há um detalhe que não foi tirado da boca para fora, que se você for olhar bem, muitas casas têm ferraduras nelas, e a Astrid menciona que seria para espantar as fadas. E não que eu conheça isso, mas eu moro muito no interior de São Paulo, basicamente encostado com o Paraná, e as pessoas aqui acreditam nisso aí, que você colocar ferraduras na porta da casa pode espantar, não fadas necessariamente, mas espantar o mal para fora de casa. Eu sei porque minha família, muitas pessoas costumam fazer isso, pois eu moro muito no interior. E por conta disso a gente acaba mencionando isso aí, que uma ferradura espantaria o mal. Meio que como aquele papo que trevo de, acho que 3 ou 4 folhas daria sorte, algo do tipo. E nisso se passem a Hilda, o Frida e o David, eles explorarem a cidade, né? Até que tudo começa a ficar diferente no segundo episódio, onde eles querem de uma vez encontrar as fadas, e nisso eles encontram um morro antigo, que por acaso a Astrid visitava esse morro toda madrugada. E nesse morro é meio que o portal pro mundo das fadas, ou daquelas coisas que atacaram a Hilda e a Frida e o David. E nisso se baseiam em basicamente eles ficarem desesperados, com medo de morrer, até que a Joana e a Astrid os salvam. E nisso a Joana menciona que ela já foi parar nesse mundo uma vez quando era criança, e por conta disso ela ficou tão traumatizada que foi um dos motivos de que quando ela ficou mais velha ela se mudou de Toftet para o Vale. Bom, após todo esse ocorrido, o terceiro e quarto episódio, já que o primeiro e o segundo é em Toftet, o terceiro e quarto episódio é baseado em uma daquelas aventuras típicas da Hilda, onde no terceiro nós conhecemos a Louise, uma personagem que aparece até mesmo na abertura e que, sinceramente, eu achei mesmo que a Louise seria uma personagem principal que ficaria no grupinho deles agora, junto com a Frida e o David, o que não aconteceu. A Louise ela foi demonstrando com uma menina tímida que sempre esteve no grupo dos escoteiros, só que a Hilda e o David basicamente e a Frida ignoravam ela por ser muito tímida, e que agora ela seria muito amiga, já que ela demonstrou um grande papel no terceiro episódio. O que aconteceu que não, ela só apareceu no episódio e acabou. Basicamente ignoraram a Louise, ela só apareceu pra preencher cena, né? O que eu acho bem zoado pra caramba. Mas pelo menos no terceiro episódio ele é bem diferente, me lembrou bastante aqueles filmes da Disney, o que é basicamente um episódio cantado, né? Então é bacaninha, não vou negar. Já o quarto episódio nós retornamos com o Homem de Madeira,
onde ele descobre uma árvore que é a árvore de Faratokya, que eu tinha mencionado no último episódio que eu fiz o vídeo falando dessa árvore que estaria no livro da Hilda, né? E essa árvore de Faratokya é uma árvore portal, uma árvore que serve de portal universal para vários mundos ou tempos. Inclusive a Hilda acaba entrando em um mundo onde os gigantes ainda estão presentes na Terra, meio que voltaram no tempo. E que eu esperava muito que ela conseguiria reverter a situação dos gigantes não fugirem pelo espaço, mas no final eles fugiram ainda assim. E bom, a Hilda acabou voltando pro mundo dela e meio que não fez diferença nenhuma esse episódio em todos os episódios posteriores, basicamente. Aí chegamos no quinto episódio, que começa a dar uma alavancada na cena, onde o Anders finalmente aparece, o pai da Hilda aparece. E bom, como resumir o Anders? O Anders ele ama muito a Hilda, mas ele não é um pai presente, ele é um pai que foi embora. Meio que ele nunca quis a responsabilidade de criar uma filha, mas ao mesmo tempo ele gosta da filha. O que faz que a Joana simplesmente o odeie a todo custo. Mas não totalmente, sendo que ela gosta que o Anders apareça para cuidar um pouco da Hilda. Embora o Anders não é presente, tanto que a Hilda só tinha visto o Anders pela última vez quando ela namorava no Vale, ou seja, faz pelo menos uns 2 anos que ela não viu o Anders, né, o que é curioso. Mas não durou muito tempo até o Anders desaparecer no final do episódio, pois alguns seres encapuzados sequestraram eles, bom, após o final do episódio, quando o Anders estava fugindo de um troll que estava tentando acabar com ele, pois o Anders estava tentando roubar o tesouro do troll. E esses seres encapuzados acabaram sequestrando o Anders para impedir que o troll esmagasse ele. Nisso entramos no sexto episódio, que é o sexto episódio onde meio que ele não tem muito pé com cabeça. É basicamente a Hilda e a Joana, eles vão explorar, né? Eles vão acampar. E nisso a coisa, que literalmente não tem nome nesse negócio, esse bicho, aranha, sei lá o que, acaba sequestrando a Hilda e tentando comer a Hilda e a Joana. No bom sentido, por favor, não pensa besteira. Tenta comer elas, só que no final ele tem nojo de humanas. Só que basicamente foi isso, a Hilda e a Joana tentando fugir e não ser devorado por esse bicho, até que ele menciona uma coisa, que ele tentou devorar a Joana quando a Joana era criança, o que ele não conseguiu, pois os pais da Joana impediram que isso acontecesse e trancou o bicho no fundo do lago, o que não aconteceu por muito tempo, pois quando a Joana voltou lá, esse bicho acordou novamente. Mas lembra dessa situação, pois a Joana menciona que não lembra de nada disso. E nisso chegamos no sétimo episódio, que foi a ponta do pé. Basicamente, ele começa com os Nifes. Eles ficam muito putos da vida, porque vários Nifes estão roubando suas coisas por aí, né, durante o Espaço Nada. Até que a Hilda consegue, pelo Espaço Nada, usar o rádio, né, que estava sendo roubado pelos Nifes, para conseguir ouvir uma certa onda de rádio que estava vindo de outro lugar. Esse lugar que era do País das Fadas, que era onde estava a Vangale, onde parece, ou seja, o mundo dos Nifes consegue ser um portal para ir pro mundo das fadas. A Vangale estava lá presa, junto do Anders. Hilda, se você estiver aí, se alguém estiver ouvindo, eu preciso... Peraí, que é isso? Ai não, um deles entrou, eles viram a gente. Nisso, a Hilda acaba pedindo ajuda pro David e pra Frida pra poder ir para o mundo das fadas. E chegando lá, basicamente, ela encontra a Vangale e o Anders. E vale a pena mencionar que a Vangale, por mais que tenha se desentendido com a Hilda pela primeira vez e pela segunda vez, na terceira vez ela ainda recebe a Hilda de braços abertos e não tem nada de querer ódio na cara dela. E meio que ela trata a Hilda super bem, ela só é confusa e louca, como sempre. E nisso, a Hilda e o Anders acabam fugindo de lá, enquanto a Vangale fica presa, pois ela quer explorar o mundo das fadas, ela fica lá pra fazer isso. E nisso, a Hilda e o Anders conseguem fazer isso, com a ajuda do David e da Frida. Só que no meio dessa brincadeira toda, a Hilda acaba voltando de volta pro mundo, porque a mãe dela voltou pra tentar encontrar ela e eles se perderam no meio do trajeto. E nisso, a Hilda acaba parando no mundo das fadas. E lá dentro, bom, ela encontra uma criança muito pequena, bem mais nova que ela, que está perdida por volta dos 10 anos de idade dela. E nisso, as duas acabam explorando o local em busca da Joana ou dos pais dessa garota que ela está procurando. E nisso, elas encontram tanto a Joana quanto os pais dessa garota, que são os pais da Joana, os avós da Hilda.
E nisso se baseia que, basicamente, por algum motivo que eu não entendi, não se encaixa, quando a Joana entrou nesse mundo, a Joana voltou a ter 10 anos de idade. E ela só voltou a virar adulta quando encontrou os pais delas. E ela começa a chorar e fica muito triste porque que os pais sumiram e etc. E nisso conta a história que o pai e a mãe e a tia da Joana, eles se encontraram quando era criança, sendo o pai da Joana e a tia da Joana, eles não eram daquele mundo, eles eram da Ilha das Fadas. Só que eles ficavam visitando o mundo humano e nisso o pai da Joana acabou casando e tendo um filho com a mãe da Joana, o que causou na Joana, obviamente. Só que eles tiveram que ficar no mundo humano, pois eles não poderiam ficar voltando entre o mundo das fadas e o mundo humano. O problema disso foi que a Joana ficou muito doente. E para poder consertar e ajudar a Joana a não morrer, eles tiveram que fazer um trato com a ilha. E nesse trato, a mãe da Joana e o pai da Joana ficaram presos na Ilha das Fadas para sempre, enquanto a Joana ficou aos cuidados da tia. E a Astrid, que meio que foi muita sacanagem dela nessa parte, apagou totalmente as lembranças da Joana para que ela não lembrasse de nada do que aconteceu e não carregasse um fardo, o que no final ela acabou carregando sim, né, esse fardo. E nisso a Joana acaba se lembrando de tudo que tinha acontecido. Bom, agora que vem o detalhe, eles não podem sair mais da Ilha das Fadas, pois a Ilha das Fadas quebrou o contrato assim que a Joana reencontrou os pais. E só havia uma maneira deles conseguirem sair de lá, a troco de uma alma. Então a Astrid se oferece para vender a alma dela em troca da liberdade da Joana e da Hilda. O que iria acontecer se a Vangeil não tivesse aparecido de última hora. E graças a Vangeil, a Astrid conseguiu voltar para o mundo humano junto com a Hilda e a Joana, e a Vangeil ficou presa pela eternidade no mundo das fadas, o que ela não se importou ao final das contas. E junto disso, o Nift da Vangeil voltou à vida, pois na Terra das Fadas meio que a eternidade é concedida. Então, os pais da Joana são eternos, eles são imortais. E o da Vangeil, que agora também é imortal, e o Nift dela que estava morto, ela tinha ressuscitado aquele Nift, entre aspas. O Nift dela agora voltou à vida. E nisso se encerra a terceira temporada, com todo mundo reunido no final, o que eu achei muito bacana, pois mostrou quase todos os personagens, nesse final não mostrou todos obviamente, né, pois são muitos, mostrou todos eles na parada do grande pássaro, né, o grande corvo, né, que acabou voltando, né, no final, né, pois ele não apareceu em nenhum episódio, mas tudo bem, afinal ele já apareceu nos dois primeiros, né, temporadas, e nisso se sumiu a isso, entre o final com a Hilda e os amigos dela mais velhos agora, a parada, vários dos personagens voltando, inclusive eles estão mais velhos agora também, e a parada se reunindo como todos os anos, e nisso foi o fim de a Hilda de uma vez. Só que, infelizmente, essa terceira temporada, mas que eu tenho gostado bastante dela, ela deixou muita coisa em aberto que, cara, ficou em aberto pra caramba. Tipo, literalmente, o Anders acabou se encontrando com o Guardião do Sino, um cara que a gente teorizava que era o pai da Hilda. Acabaram se encontrando, né, e no final foi só um encontro, tipo, não teve nada. A Mara acabou aparecendo, né, as Maras, né, elas apareceram ali no final e meio que só aprontando como sempre. O Alberg não apareceu em nenhum episódio, eu esperava que ele aparecesse de verdade. Mas no final ele só apareceu nos créditos, inclusive com uma camisa de praia, que dá a entender que o Alberg tirou férias, né. Entre vários pontos que, na minha opinião, faltou bastante nessa temporada. Como a Caixa, por exemplo, esperava que aparecesse mais dela, a Caixa não apareceu mais nada dela, só ela aparecendo de relance. Entre muitos outros pontos. Mas ainda assim, não deixa de ser uma excelente temporada. E bom, nisso se encerra a vida de Hilda, né? A história de Hilda acabou. E eu fico feliz de ter acompanhado essa temporada, nesse desenho, desde 2018, quando lançou a primeira temporada. Quando lançou a primeira temporada eu tinha 15 anos e agora eu tenho 20 anos, ou seja, se encerrou nisso. E bom, eu fico feliz de ter acompanhado todas as temporadas, incluindo o filme. Pois cara, eu de verdade fiquei muito feliz de ter visto do começo ao fim, pois foi muito bom ter assistido todo esse universo de Hilda. E bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou,
deixa o seu like. Se o canal não for inscrito. É isso, valeu, falou, tchau!